Irmãos e irmãs, celebramos o 5º domingo do tempo da Páscoa. Já estamos caminhando para celebrar a grande solenidade de Pentecostes. E a palavra de Deus deste domingo para nós é: se quisermos produzir frutos, precisamos estar unidos àquele que faz dar os melhores, mais saborosos frutos. A primeira coisa que precisamos entender nesta liturgia de hoje é que todos nós precisamos dar um fruto em específico: a santidade. O fruto da santidade é o grande desejo de Deus para toda a criatura. Todos nós fomos feitos para isso, para sermos santos e irrepreensíveis no amor, é como nos ensina a palavra de Deus. Porém, outros frutos nós vamos produzindo ao longo da nossa vida num todo. Mas se pensarmos somente num dia de vida, nós podemos produzir muita coisa. Quantas coisas acontecem desde a hora em que a gente acorda até a hora em que a gente vai dormir? Quantas coisas nós produzimos em nós, por nós e nas pessoas. Pensemos por um instante naquilo que nós produzimos nos outros. O que nós realizamos na vida das pessoas ao longo de um dia? Você pode produzir saudade, você pode produzir sentimento de gratidão, você pode produzir nas pessoas um sentimento de raiva. Depende. Aquilo que nós realizamos vai gerando fruto, e o fruto ele pode ser o fruto bom, que é o que a graça de Deus quer e deseja realizar em nós, mas sem a graça de Deus, nós vamos produzindo aquilo que não é bom. Na primeira leitura nós temos o exemplo de Paulo. Paulo, antes de um encontro com Cristo, o que ele produzia causava medo nas pessoas. Causava medo. Diz aqui o Evangelho que a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que as pessoas ouviam Paulo falando, mas tinham medo dele, por aquilo que ele havia sido, um perseguidor de cristãos. Antes de um encontro com Cristo, Saulo produzia o fruto da perseguição, da divisão e do medo. E usando esta palavra medo, eu quero ter uma palavrinha com vocês que são pais. Não vou pregar sobre isso, é apenas algo que me veio aqui agora e que eu penso ser importante falar. Os seus filhos, eles têm por você respeito ou medo? Isso é uma pergunta muito importante na educação dos filhos. Muito importante. Porque tem pai que acha que os seus filhos são uma belezinha e respeitam. Não. Eles não respeitam. Eles têm medo. Porque dependendo da maneira como você educa, o fruto que você produz é medo. E sabe quando é que a gente sabe a diferença entre o medo e o respeito? O medo, ele só existe na presença de. O respeito, ele continua existindo na ausência de. Os filhos que têm medo dos pais
fazem tudo certinho perto dos pais, mas longe dos pais faz tudo errado. Agora os filhos que respeitam os pais fazem tudo certinho na frente e mesmo longe, porque o respeito não precisa de presença, o medo sim. Qual é o fruto que produz? O que você gera nos seus filhos? Levemos isso para o casamento. O relacionamento, ele é baseado na fidelidade ou simplesmente num relacionamento, como se tem tornado muito natural hoje, de fachada? O que você produz dentro do seu matrimônio? Fidelidade? Porque a fidelidade é quando se está junto, mas é quando também se está viajando. A fidelidade, ela é física, mas a fidelidade, ela é também virtual. A fidelidade, ela se faz nas pequenas coisas do dia a dia e também nas grandes escolhas que se precisa fazer. Em nome do matrimônio, em nome da família. A fidelidade, o fruto. Mas como é que se gera tudo isso? A partir de uma união com Cristo, a partir de uma união com Deus, porque a vida dele, porque diz ele: eu sou a videira, vós os ramos. O ramo nada mais é do que algo que brotou do tronco e que se nutre da vida que existe no tronco. Sem o tronco, o ramo ele deixa de existir. E separado do tronco, não passa seiva para ele, e ora ele não tem força de produzir fruto por si mesmo. Ele é apenas um canal. Entre o tronco e o fruto tem o ramo. Entre os frutos que nós devemos oferecer ao mundo, que é a graça de Deus quem realiza, e a graça de Deus existe eu e você. A graça de Deus, ela precisa passar por mim e por você, para que os frutos existam e para que o mundo melhore. Porque muitas vezes nós queremos um mundo melhor, mas o fruto que a gente dá, ele não é bom. Aquilo que nós oferecemos para o mundo não o torna melhor. Por isso é preciso uma união maior com Deus, estarmos mais íntimos a Ele. Na palavra que ouvimos, na comunhão que recebemos, na oração que fazemos durante os dias. Porque às vezes a gente está unido a Cristo somente no domingo. Somente no domingo. Nessa hora em que a gente reserva do nosso dia de domingo, e aí a gente dedica essa hora a Deus e a gente se une a Ele. Mas aí depois a gente se desliga dele e passa a semana toda sem fazer uma oração, por exemplo, sem buscar a presença de Deus. Jesus diz assim: quem permanece, não é quem se une, mas é quem permanece unido. Permanecer é se unir e escolher ficar. Isso é permanecer. É estar aqui hoje, nos alimentarmos da graça de Deus, mas permanecermos com esta graça no almoço que nós vamos ter hoje, no trabalho que você vai amanhã, no lazer que você vai no feriado de quarta-feira, nos encontros com seus amigos, nas coisas que você faz na vida ordinária. É permanecer com Cristo. Aquele ao qual nós nos unimos aqui, nós o levamos lá.
É lá que os frutos acontecem. Aqui dentro, gente, aqui dentro os frutos não acontecem não. E nem é aqui que nós temos que dar frutos. Aqui nós devemos nos alimentar da graça de Deus. E o fruto nós devemos dar ali, daquela porta para fora. Eu já dizia ontem na missa que é muito perigoso nós nos unirmos a Cristo aqui e nos desligarmos dele lá. Por quê? Porque aí a gente se torna intransigente. Nós acabamos por dar um mau testemunho. Já imaginou? Você vem aqui, nós ouvimos a palavra de Deus, nos alimentamos da vida de Deus, aí saindo daqui você passa lá no supermercado para pegar as coisas para o seu almoço, e aí de repente, sei lá, a menina do caixa demora um pouco mais para passar a sua compra, volta um troco errado para você, e ali você desce a sua ira nela. Que fruto amargo. Alguém fica demorando um pouco mais a hora que abre o sinal, e você já reza aquela ladainha dentro do seu carro. Que fruto desastroso. Queridos, nas pequenas coisas é que nós precisamos ir demonstrando a nossa união com Deus e deixar-se produzir o fruto que a graça de Deus quer e deseja realizar em nós. Porque aí as coisas elas vão se tornando muito mais leves. A vida vai se tornando mais leve. Nós vamos conseguindo colocar amor nas coisas que a gente faz. O Deus lhe pague, o muito obrigado, um ótimo dia, um bom trabalho que você fala para alguém com quem você se encontrar, volto a dizer, lá no supermercado. Não custa nada. Não custa nada. Mas que às vezes a gente se esquece. E esse esquecimento, ele é uma prova que nós não estamos permanecendo com Cristo. Porque se a gente escolhe permanecer com Ele, a gente consegue amar em todas as situações e todas as pessoas. Nosso Senhor já nos lembra no Evangelho de hoje: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Ele, nós não conseguimos amar. Sem a graça dele agindo em nós, nós amamos aquilo que as pessoas nos oferecem. Sem a graça de Deus, nós nos tornamos assim, maldosos a esse ponto, de amarmos as pessoas enquanto elas têm alguma coisa a nos oferecer. É só a pessoa não ter mais o que oferecer que a gente já não ama tanto mais. E esse fruto tem se tornado cada vez mais fácil de ser achado. O fruto do interesse, que não é a graça de Deus que produz, é o egoísmo que produz. Quando nós amamos não as pessoas, mas o que elas nos dão ou o que elas fazem por nós. E aí de repente, chega, sei lá, uma enfermidade, chega a idade, chegam as complicações, e a pessoa já não tem mais o mesmo ânimo, o mesmo vigor, o mesmo empenho para fazer as coisas, aí elas já não servem mais. Isso acontece dentro das famílias, isso acontece dentro das empresas, isso acontece na sociedade. O ser humano serve enquanto ele tem algo para oferecer. A graça de Deus agindo em nós nos faz ver a importância que existe nas pessoas e não naquilo que elas fazem.
A pessoa é importante e não o resultado daquilo que ela faz. Traduzindo em miúdos, isso se chama amar. Isso se chama amor. E é esse o fruto que nós precisamos buscar. E volto a dizer, só é possível se permanecermos em Cristo. O conselho de São João para nós na segunda leitura de hoje é: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Não só com palavras e de boca. Não diga só eu te amo para as pessoas. Mostre que você ama. De vez em quando a gente escuta, né? As pessoas, quando elas vêm conversar: ai, padre, né? Minha esposa não... Às vezes eu vejo as mulheres dos meus amigos falarem assim: eu te amo, meu bem, né? Essas coisas assim meio melosa. E a minha esposa não é assim, padre. Meu esposo nunca disse eu te amo. Eu falei: e as atitudes dele? Porque às vezes aquela que fica meu benzinho daqui, meu benzinho dali, né? Ah, eu te amo e florzinha todo dia. Às vezes é para tentar camuflar alguma coisa meio erradinha que está por trás, né? Tem um videozinho desses de Instagram, né? Que está lá uma formiguinha carregando um enorme de uma florzona. E o menininho narrando a história da formiguinha diz assim: se esse aí é casado e está levando essa flor para a mulher dele, pode saber que o erro que ele cometeu foi grande. Pelo tamanho da flor que ele está levando, né? As atitudes. Tem gente que não sabe dizer eu te amo, mas as atitudes valem mais do que qualquer palavra. Tem gente que nunca ouviu, a não ser no dia do casamento, só que nunca sofreu uma infidelidade. Fruto, não só de boca e de palavras, mas com ações e de verdade. Queridos filhos, peçamos a nosso Senhor hoje a graça de estarmos unidos a Ele. Que esta palavra do Evangelho de hoje nos ajude a compreender que a nossa vida sem Deus, ela perde o sentido. As nossas atitudes, elas perdem o seu valor. Que a nossa vida sem estar unida a Cristo, ela se torna estéril. É um amontoado de coisas, é um fazer, sem resultado, sem nada. Não produz nada. A nossa vida sem Cristo chega ao final do dia, nós estamos cansados e olhamos para trás e é como se não tivesse vivido. A nossa vida sem Cristo, ela não tem perspectiva de amanhã. E aí de repente, já não tem mais esperança de melhora, de cura, de restauração. A nossa vida sem estarmos unidos a Ele, volto a dizer, é um afazer de coisas atrás do outro, uma monotonia, sem sentido. Nosso Senhor diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. Padre Joãozinho, daqueles bem antigos, sabe? Na época que era disco de vinil. Padre Joãozinho, do Sagrado Coração de Jesus, tem uma música que diz exatamente isso, né? Sem mim, você não pode fazer nada. Sem mim, a vida perde o seu valor. Sem mim, o coração vazio reclama.
sem mim não existe amor. Sem Ele, tudo é vazio, tudo é estéril, nada tem razão, nada tem sentido. E a outra parte da música, já que eu cantei, diz assim: se você cansado está, não demore, venha a mim. Eu sou Jesus, o teu Senhor. Eu tenho muito amor para lhe dar. Aonde é que você tem buscado alimentar o amor? Se você tem buscado alimentar o amor fora de Cristo, cuidado, porque isso pode ser interesse. Cuidado. Só Ele tem um amor que dá a vida. Só Ele tem um amor que cura. Só Ele tem um amor que restaura. Somente tem um amor que levanta. Sem o amor de Deus em nós, queridos filhos, nós podemos nos tornar um Saulo, que persegue, que gera medo, que não produz nada. Mas se nós nos deixamos ser unidos a Cristo e permanecermos com Ele, nós podemos transformar o mundo a partir de nós, da nossa casa, da nossa paróquia, da nossa cidade. A partir de Cristo, toda a mudança começa. Sem Ele, nós não podemos fazer nada.